Tudo sobre o São Paulo para contar que Rui Costa teve aumento salarial e sua permanência garantida para 2026. São Paulo com uma série de contusões está muito associado ao fato de o time ser bem veterano. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e vitória da seleção brasileira com boa atuação diante de Senegal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a seleção brasileira que venceu, convenceu e foi super elogiada pela imprensa internacional. Na tarde desse sábado a seleção venceu o Senegal por 2-0, jogo em Londres. Senegal tem uma boa seleção repleta de jogadores super famosos, entre eles Mané e Koulibaly. Brasil chegou aos gols da vitória no primeiro tempo, Estevão abriu o placar, 2-0 foi anotado por Casemiro em cobrança de falta. Durante o segundo tempo, Senegal até esboçou ou tentou uma reação no início da etapa final, mas o Brasil controlou as ações e foi melhor do que o adversário durante todo o jogo. Separei entre as várias declarações e repercussões positivas o destaque do jornal AS da Espanha. Abre aspas para eles, Ancelotti despertou um monstro, se referindo ao poder da seleção brasileira. Na terça-feira, o Brasil faz o último jogo desse ano contra a Tunísia, partida marcada para a França. Depois, apenas jogos amistosos em março, e aí a convocação final para a Copa do Mundo. E Rui Costa seguirá como diretor executivo de futebol do São Paulo. Ele e Júlio Casares se encontraram nessa sexta-feira e apertaram as mãos. Dessa maneira, o executivo, que era especulado no Grêmio, assegurou que permanece no São Paulo em 2026, seu contrato se encerraria em dezembro do ano que vem. Júlio Casares ainda concedeu um aumento salarial ao Rui Costa. Importante registrar que o Rui foi especulado no Grêmio, mas o primeiro e único alvo do presidente Odorico Roman sempre foi Paulo Pelaipe, que por enquanto tem seu futuro indefinido. Sobre o Rui, quando ele aumenta seu salário, quando o Rui tem seu salário aumentado, e ganha mais status, é também uma tentativa da diretoria são paulina em diminuir o poder de Carlos Belmonte, que era desde o início da era Júlio Casares o homem forte do departamento de futebol. O Belmonte foi escolhido pelo Júlio Casares como diretor institucional, alguém que veio como Júlio da política do tricolor. Júlio Casares e Belmonte se estranharam, acabaram se distanciando e existe uma possibilidade real de o Belmonte deixar o departamento de futebol no fim dessa temporada. Só para completar em relação ao São Paulo, problemas físicos seguem a todo vapor. Foram 4 lesões ao longo da semana e 13 desfalques para o confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo decisivo valendo vaga na pré-Libertadores do ano que vem. E a fase no São Paulo é tão ruim, mas tão ruim, que há um meme circulando nas redes sociais de que até o mascote do São Paulo sentiu uma lesão muscular e virou desfalque para a próxima partida contra o Corinthians, marcada para quinta-feira da semana que vem. E a brincadeira / provocação tem tudo a ver com o histórico de lesões gigante. E a cada ano parece que o São Paulo tem mais jogadores contundidos. Em 2025, 73% do elenco do tricolor já estiveram pelo menos em uma vez no departamento médico. O São Paulo conta com 33 atletas, só 9 não precisaram do atendimento do departamento médico desde o início do ano. São eles Rafael, Sabino, Patrick Lanza, Mailton, Bobadilha, Negruti, Luciano, Rigoni e Tapia. Importante registrar que esse número gigante de contusões está muito associado ao fato de o São Paulo ter vários veteranos. São 13 atletas com mais de 30 anos de idade. Bora aos nomes e às idades. Luiz Gustavo, 38 anos, Rafael, 36, Tolói, 35, Arboleda, Oscar e Cédric Soares, 34, Lucas Moura, 33, Luciano, Caleri, Rigoni, Alisson e Wendel, 32, além do Dinino com 31 anos de idade. Citei 13 atletas com mais de 30 anos, certo? Só 3 desses 13 não tiveram contusões no ano. Goleiro Rafael, o atacante Luciano e o também atacante Rigoni, que chegou algumas semanas atrás. É por causa de todo esse contexto que o São Paulo decidiu que só vai contratar para o próximo ano jogadores jovens e com pequeno histórico de lesão. A coisa chama demais atenção e o São Paulo vai chegar para o confronto contra o Corinthians desfigurado, mesmo precisando de pontos para segurar a vaga na pré-Libertadores de 2026.
Hora de falar sobre uma pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%. Corinthians aparece em segundo com 19%. São Paulo é o terceiro com 9%. O Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência, o Vasco da Gama, 5%. O Internacional, 4%. E o Cruzeiro, também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro para dizer se acredita em pesquisas sobre tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Para de falar sobre os clubes brasileiros e o fair play financeiro. Ao longo da semana, a CBF anunciou como pretende começar a praticar o fair play financeiro a partir de 2026. Só para você entender, esse fair play financeiro tem a intenção de exigir que os clubes só gastem aquilo que são capazes de arrecadar, para acabar com essa história de clubes devedores. Pois saibam que se as regras que serão aplicadas a partir de 2026 já estivessem valendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, só 7 dos 20 times da Série A seriam aprovados. Você quer saber quais são os 7, certo? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. E a coisa mais alarmante vem agora. Falei sobre 7 clubes aprovados numa atmosfera ou numa demonstração de 20, certo? Pois saiba que desses 7, 4 caíram. Os 4 rebaixados estavam entre o grupo de times que respeitava o fair play financeiro. São eles o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Sobre os 13 clubes que jogaram a Série A do ano passado e teriam sido reprovados se o fair play já estivesse valendo: Botafogo, que foi campeão, Fortaleza, quarto colocado, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Galo, Fluminense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quem é o atacante que em seu primeiro treino com o time profissional marcou gol e deixou excelente impressão, encantando o técnico Hernan Crespo? O jogador é Breno, só 16 anos de idade, 1,86 m de altura. Atleta que até 2023 defendia o Palmeiras. Esse jogador é tratado internamente como uma grande joia. Dá uma olhada no que o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, falou para mim sobre o atleta. Ele é o nosso melhor 9 das categorias de base, mas ainda é novo para o profissional. Vamos levá-lo para o sub-20, até para ganhar um pouco mais de físico e se desenvolver, para que daqui a um ano esteja pronto para o time de cima, afirmou o Douglas Schwartzman. O Breno tem 32 jogos e 14 gols pelo sub-17 ao longo da temporada, mesmo tendo muito menos idade do que a grande maioria da categoria. Jogador que é ambidestro e chamou a atenção do Hernan Crespo, foi muito elogiado. Nasceu no ano de 2009 e tem enorme potencial de finalização, cara de muita capacidade. Ainda sobre o São Paulo, registrar que a bruxa segue solta pelos lados do Morumbi. Quarta lesão ou problema em uma semana. Depois de Oscar, que teve um problema cardíaco, Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho, e Enzo, que precisou ser operado às pressas na Argentina, foi a vez de Arboleda sentir um incômodo, passou por exames e foi constatada uma lesão muscular. O São Paulo tem, nesse momento, 13 desfalques para o confronto contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Se essa série de lesões continuar, capaz de o São Paulo nem ter time para entrar em campo diante do seu rival. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal.